Se a partida entre Cruzeiro e Corinthians, que aconteceu neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, foi um aperitivo para a grande fase final da Copa do Brasil, que acontece logo mais em dezembro, os torcedores do Corinthians ficaram um pouco mais preocupados e os torcedores do Cruzeiro esperançosos, podemos dizer assim. Neste domingo, os dois clubes se enfrentaram e o Cruzeiro dominou o jogo do começo ao fim. O Corinthians entrou com um esquema defensivo, com uma linha de 3 e os dois laterais ainda ajudando na marcação, mas a realidade é que o Cruzeiro não se importou muito com esse esquema preparado pelo técnico Dorival Júnior, conseguiu ter mais a posse de bola, foi um time mais eficiente, dominou o meio-campo, conseguiu fazer ultrapassagens e contou também com a colaboração do próprio Corinthians, que errou muito, errou mais do que o normal, e prova também, explica, vamos dizer assim, o porquê o Corinthians está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians não consegue engrenar, porque nos últimos 5 jogos o time não conseguiu uma sequência de vitórias. Por que o Corinthians perdeu 3 jogos e venceu 2? Mostra por que o Corinthians não está definitivamente na briga por uma vaga na Libertadores. O Corinthians não consegue ser eficiente. Após um jogo interessante contra o São Paulo, contou com um bonito gol do Memphis, um Yuri Alberto oportunista, e nem é uma crítica ao jogo de hoje dele, sendo que nem chegaram tantas oportunidades assim. Me lembro de uma grande chance que ele teve, que acabou perdendo, apesar de lançar impedimento. Não teve grandes oportunidades e o Corinthians não foi produtivo o suficiente para que os homens de frente conseguissem fazer a diferença na partida. Lá atrás, o sistema defensivo errou muito mais do que o normal. Para o segundo tempo, o Dorival fez algumas alterações, colocou o Carrillo, o André, o Vitinho, desfez a linha de 3, mas as coisas, é verdade, não funcionaram muito bem, continuaram não funcionando. O Cruzeiro ainda voltou a fazer mais 2 gols, goleou, venceu com tranquilidade, poderia ter feito o 4º, a arbitragem anulou o gol. O jogo terminou 3-0, mas poderia ter sido muito mais. Essa é a realidade, é o panorama do jogo no geral. Pouco destaque, mesmo que de leve, se a gente quiser dizer, o André e o Vitinho são os 2 jogadores que, sim, podemos dizer que tiveram, mesmo que pouco, um brilhozinho pelo time do Corinthians, tá? Garro abaixo, novamente, partida abaixo do Garro, foi substituído, não jogou bem, não conseguiu ser aquele Garro que o torcedor do Corinthians se acostumou, e o torcedor do Corinthians passou a gostar muito, um jogador participativo, que finaliza muito de fora. O Garro pouco finaliza. Esse é um Garro que a gente não conhece, um Garro que não finaliza. Os torcedores do Corinthians não estão acostumados com esse tipo de Garro. Infelizmente, o Garro hoje, para o torcedor do Corinthians, as coisas não funcionaram muito bem para ele. O terceiro gol do Cruzeiro teve uma falha do Hugo. O Hugo passou pelo corredor do lado esquerdo, foi fazer um passe para trás e errou o passe. No contra-ataque, o Cruzeiro marcou o terceiro gol. Ou seja, mais um erro individual do Corinthians que prejudicou, e a gente volta naquele assunto do porquê o Corinthians não está brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Não vou dizer que os gols foram culpa do Felipe Longo, mas talvez algumas das 3 bolas, uma ou 2 delas foram defensáveis. O goleiro poderia ter defendido. A terceira, talvez, a segunda também poderia ter sido uma bola defensável. Não é uma crítica ao garoto, não vou dizer que foi falha, o Corinthians não perdeu por conta do Felipe Longo, mas eram bolas defensáveis que o Corinthians poderia muito bem, que o Felipe Longo poderia ter feito as defesas. E uma coisa interessante nesses dados que eu anotei aqui, o Cruzeiro teve mais posse de bola que o Corinthians ao longo do jogo. O Corinthians terminou com um pouco mais de posse de bola no final da partida, mas o Cruzeiro atacou muito mais. Só que o Corinthians fez apenas 7 faltas. Pouco para um time que viu o Cruzeiro dominar a partida. Muito pouco. Muito pouco. Então isso mostra como o Corinthians hoje foi um time fácil de ser batido. O Cruzeiro ofereceu muito mais perigo, atacou muito mais, e o Corinthians pouco defendia e nem tentava evitar de alguma forma, que são as faltas. O Cruzeiro fez 18 faltas e é um time que atacou muito mais. Então a gente viu 2 times diferentes. Um time mordido, buscando a vitória a todo momento, que foi o Cruzeiro, e outro time mais receoso, mais entregue em campo, que foi o time do Corinthians. Bom, agora o Corinthians permanece na 10ª colocação. O Corinthians está na 10ª colocação com 45 pontos, 12 vitórias, 9 empates e 14 derrotas, e a 10 pontos do G7, que são os times que se classificam para a Libertadores da América.
O time volta a campo no próximo domingo, no jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. E esse Cruzeiro é o adversário do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, que acontece em dezembro, nos dias 10 e 14 de dezembro. O primeiro jogo no Mineirão e o jogo da volta na Neoquímica Arena. Muito obrigado a todos e até a próxima.